Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Lição 118. Em nossas tarefas. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Paulo, Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo, nos ciclos da natureza, obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição do arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água no nascedouro. Imponente é o projeto para a construção de uma casa nobre. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendemo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo e, aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue sendo a luz no nosso caminho. Mais uma noite em que nós estamos nos encontrando, ainda que virtualmente, esperando para nos encontrar, naquele encontro de presenças. E assim nós vamos caminhando, pedindo a Deus que nos conceda essa misericórdia de nos encontrarmos juntos, através do estudo, através da reflexão. Vamos orar para que o estudo da noite seja um estudo leve, suave, de bom entendimento, pois que assim é o Evangelho de Jesus. Pai de infinita bondade, que nos concede a vida de experiências mil. Que na noite de hoje, no encontro de corações, possamos aurir forças, esperança, iluminar os nossos espíritos com o Teu Evangelho, Jesus. Que a nossa Mãe Maria Santíssima nos aconchegue em Seu imenso amor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós estamos aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo nos coube na noite de hoje, no capítulo 8, Bem-aventurados que têm o coração puro. Nós vamos ler um pequeno trecho, vamos discorrer sobre os itens 1, 2, 3 e 4. Então vamos lá. Deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados que têm o coração puro, porque eles verão a Deus. Está em Mateus, versículo 8. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse, e com os seus discípulos repelissem com palavras rudes aquele que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E, embaraçando-as, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Está em Mateus, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho.
Eis a razão porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, assim como tomou como símbolo da humildade. Essa comparação podia parecer injusta se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo. E aí tem mais outras colocações pertinentes na raiz das informações, o que consta no Evangelho. Então, o que nós vamos dar ênfase agora? Como é que eu vou ter o puro coração para entrar no céu? Que caminho eu tenho que percorrer? Como é que eu tenho que me arrumar para entrar nesse reino dos céus? E aí, como Jesus coloca, ele pega o símbolo, Jesus em suas parábolas, sempre nas parábolas, enaltecendo naquele momento em que aquela humanidade que o circundava, que o acompanhava, que vivenciou com ele toda essa força espiritual dele, quando aqui na Terra esteve, pega a criança como símbolo. Por que a criança? Porque a criança é aquele ser pequeno, mimoso, que desperta em nós, adultos, a nossa afeição. Mas é um espírito milenar. Mas toda vez que nós desencarnamos e quando retornamos de novo à encarnação, a reencarnarmos, nós viemos num corpo de criança. Porque assim é da lei. Precisamos passear por esse estágio onde a fragilidade física, né, que trazemos, ela seja assessorada por um amor, né, pela doçura, pela candura. Não tem quem não fique enternecido quando vê um bebezinho, né? Até porque esse bebê, ele foi gerado no útero de uma mãe, ele teve todo um acompanhamento, né, na conjunção espiritual, no traçado de como ele iria chegar à Terra, no planejamento espiritual. Não somente da materialidade, porque a mãe faz todo um processo gestacional, mas esse momento é um momento de extrema alegria, contentamento, e tudo isso em voz do que Jesus coloca, que o reino dos céus será habitado, você poderá entrar com a sua pureza de coração. Ele faz esse levantamento e aí coloca para a gente essas reflexões. Não porque nós temos que ficar igual uma criancinha, mas é a pureza. Porque quem é que não sabe que a criança é pura? As colocações das crianças, né? A maneira simples e sincera dela se reportar com aqueles primeiros momentos da sua infância, primeiramente com a sua, né, quando é pequenininho, bebezinho, depois quando vai crescendo e vai tomando o hálito já no seu espírito que veio fazer o seu trabalho de transformação aqui na Terra. Então, já pensou se a mãe se depara com o espírito e sente dele as suas vicissitudes, os seus pendores, mal pendores? Como seria, né? Seria bastante difícil isso. Então, essa maneira de viver rodeado por esse carinho, por essa pureza de coração, simplicidade da criança, isso é o que mais vai se assemelhar com o fruto do que nós podemos ser, né? Vamos ler agora, nesse momento, do nosso primeiro, né, o precursor, Moisés. Ele faz toda uma colocação diante das leis, lá em Levítico, né, que fala de toda uma situação nossa de nos comportarmos com uma pureza. Mas naquela época, ele fez essa colocação como lei, de que ser limpo, ser puro de coração, num culto exterior, né, de lavar as mãos. Por exemplo, um exemplo que está lá na Bíblia, está lá em Levíticos. Para você participar do culto,
você não poderia ter aleijão, você não poderia estar doente, você teria que estar limpo, né? Lavar as mãos, ter todo um culto exterior. Aí Jesus vem ao seu tempo e irradia todo o seu amor na face da terra. Junta-se essa condição da limpeza, mas Jesus vai mais à frente ainda. Ele fala da limpeza, da pureza de coração. Quer dizer, ele interioriza essa limpeza. E assim é que temos que entender agora, nesse momento que nós estamos vivendo, que essa pureza, ela se equipara com a delicadeza, a humildade, a simplicidade de uma criança. Mas no coração, vamos trazer para o coração, aprofundarmos no coração essa equivalência espiritual que temos que trabalhar para termos, para exalarmos e trabalharmos dentro de nós. Como ser puro de coração nos momentos onde nós estamos passando? Eu só queria fazer só pensar, né? Moisés, lavar as mãos, o culto exterior. Jesus, o culto interior da alma, do espírito mais desligado, dos ranços, das dores, de ódio, de vingança, e procurar ser simples na maneira de ser, de levar a vida. Para nós que estamos vivendo hoje a pandemia, qual é o primeiro momento em que é protocolo? Lavar as mãos, usar as máscaras, né? Asepsiar tudo que nos envolve no momento em que saímos do nosso lar, quando saímos, mantermos a casa limpa. Então, esse é um culto que nos faz lembrar Moisés. Só que a gente vai lembrar agora do que Jesus, aqui no capítulo 8, nos fala. Quem tem puro coração entrará no reino de Deus. E o que nós estamos fazendo hoje? O protocolo, mas dentro de casa nós estamos buscando o quê? Nos afinizar com os nossos familiares, que está sendo bastante custoso, né? Para alguns. Porque a maior parte do tempo se vivia para fora, trabalhando. Não que o trabalho não seja necessário. Estamos aqui, precisamos trabalhar para termos as conquistas materiais, o bem-estar. Mas aí dentro de casa, porque muitos estão trabalhando em casa, né? Convivendo com os filhos. Muitas vezes os filhos ficavam o dia inteiro na escola. Por necessidade, sim, não estamos aqui para dizer que não era necessário, porque a vida que estávamos levando, as situações de conquistas aceleradas pelo ter e não pelo ser. E hoje a gente precisa ficar com a família, com os filhos, saber o que fazer. Orar para aqueles que têm a sua fé, seja em que denominação. Chamar a Deus, convidar a Jesus para entrar no lar. Olha que coisa magnífica. Como isso se tornou bastante produtivo para o âmbito da limpeza do coração. Um simples gesto, uma simples ação que deveria já ser inserida no contexto da vida. E aos poucos fomos esquecendo disso. E hoje, pelo advento da pandemia, ainda que no acicate, que muitas vezes machuca, dói, estamos reclusos. E hoje a gente fala, neste momento a gente fala sobre a pureza do coração. Então, é o trabalho que nós vamos tendo dia a dia, de construção dessa pureza do coração. E essas crianças que estão chegando, o compromisso que os pais têm com elas, de não somente dar o que é material, mas também dar o que é espiritual, a fé, a beleza do cumprimento, né? O aconchego de almas tão doridas que reencarnam, o afago sincero. E temos que cuidar desses espíritos, cuidar de nós mesmos, darmos conta da nossa administração familiar. E tudo isso envolve o quê? Envolve nós nos voltarmos para dentro de nós,
pesquisarmos dentro de nós o que estou fazendo de danoso para a minha vida, que sentimentos eu estou manipulando dentro de mim, né? Inodoando, enferrujando dentro de mim, se a possibilidade que eu tenho é de fazer com que esses sentimentos eles se diluam e dê lugar à simplicidade, dê lugar aos valores essenciais para a nossa vida como espíritos encarnados que somos, porque já sabemos que quem morre é o corpo e o espírito sobrevive à morte. Assim, a doutrina espírita nos explica paulatinamente e com muita propriedade. Voltamos agora a nos sensibilizar, a criar envolvimentos de saúde em nós. Aí tem a oração, a boa leitura, a saudade da casa espírita, sim, faz parte. O refazimento das intenções que temos, das melhores intenções que nós podemos ter. E o que isso gera em nosso derredor? Gera companhias benéficas, ao passo que se nós nos portarmos recalcitrantes, armazenando fel em nosso coração, as energias que pululam vão se identificar, porque as dores que estão sendo vividas na face da Terra são muitas. Faz parte da evolução, ainda que com dor, ainda que com grandes desafios, mas não devemos nos ater somente à dor, porque nós temos muito a agradecer, principalmente de usarmos os canais da internet bem empregado para levar um pouco de consolo, um pouco de carinho, de atenção aos nossos irmãos que estão do outro lado da tela, juntos fazer as reflexões, buscar meios de se interter não com o que é da terra, mas se ligar principalmente com esses mananciais de lições, de livros, né, de coletâneas de preces, rever as obras que já foram lidas, enfim, tudo mais para que o nosso coração se acalente, para que a gente possa ter força de purificar o nosso coração. Mas isso não demanda 15 dias para que isso aconteça. Isso é trabalho de reencarnação em reencarnação. Mas hoje, pontualmente, no ano de 2020, o que nós estamos vivendo não é para nos apequenar, é para enaltecer o Cristo redivivo. A hora chegou e estamos em preparação. Esse caminho que estamos trilhando é um caminho de preparação. E coube hoje nós falarmos dessa pureza de coração, da simplicidade, porque a simplicidade é isso. A simplicidade faz toda a diferença. É diferente do orgulho e da vaidade. A simplicidade não é vestir a roupa humilde, é vestir-se de humildade, na sua maneira de ser, verdadeiro, sincero, estar pronto a fazer o bem a quem quer que seja. Se hoje não podemos ir à casa espírita, mas podemos orar uns pelos outros. E assim, meus irmãos, nós vamos terminando esse pequeno colóquio, porque em profundidade esse capítulo, como todos os capítulos, e principalmente a bem-aventurança, ela é de nos nutrir, nos balsamizar nos momentos da nossa caminhada. Então vamos orar e agradecer a presença de todos, principalmente do mundo espiritual que nos assiste e nos delega tamanha atenção, nos envolvendo a cada dia que passa nas temáticas do Evangelho que vão sendo passadas, tempo a tempo, para todos vocês. Oremos juntos. Senhor Jesus, guia e protetor da humanidade, a quem Deus, em seu infinito amor, delegou este orbe, para que todos, nutridos da sua palavra,
reflexionando dia a dia, possamos evoluir, acalmar os nossos corações, participar ativamente com a nossa mente voltada ao divino. E assim, angariarmos força e coragem, Senhor, para continuarmos a nossa trajetória. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Que o nosso Deus de amor inunde a terra, trazendo-nos paz, consolação, conforto, dando-nos o vigor de cada dia. Muita paz a todos. Graças a Deus.